Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. Implacável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel Marques de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos e estamos iniciando mais uma aula gratuita neste canal, agora dedicada ao concurso da GCM Cotia. Mas você que está estudando para um outro edital de guarda municipal, muito provavelmente o conteúdo que nós traremos aqui é exatamente um conteúdo que está indicado no seu edital também, já que esse conteúdo ele não envolve ali nada muito exorbitante, nada de diferente daquilo que é cobrado em outros editais. Trataremos de questões de concurso público sobre o artigo 1º ao 4º dos princípios fundamentais, sobre o artigo 5º, artigo 37 e 38 e também do artigo 144 da nossa Constituição. Tudo bem? Bom, e aí eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo que já deixasse de pronto o seu like no nosso vídeo. Quanto mais like nós tivermos em aulas como essa, maior será a quantidade de eventos gratuitos que nós disponibilizaremos para vocês aqui no canal da Implacável Concursos, tá bom? Peço a você também que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e que compartilhe essas aulas com todos os seus amigos. Como eu já disse para vocês, o nosso interesse aqui é de democratizar o ensino, por isso que sempre temos conteúdo gratuito de qualidade aqui no canal e nós precisamos da sua ajuda para que todo mundo tenha acesso a essas aulas e quanto mais engajamento, mais aulas nós teremos aqui, tudo bem? Bom pessoal, antes de a gente prosseguir, eu quero deixar aqui à sua disposição também o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo ou caso você queira acompanhar outras aulas gratuitas que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, você pode buscar por meio do meu Instagram, basta você acessar lá, tá bom? Então vamos resolver questões de direito constitucional dedicadas ao concurso da GCM Cotia e, para a gente entender, esse conteúdo ele não é um conteúdo diferente dos demais concursos para guardas municipais. Nós temos aqui do artigo 1º ao 4º, que corresponde aos princípios fundamentais, o artigo 5º, que corresponde aos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 37 e 38, que trata das disposições gerais e dos servidores públicos na administração pública, nós temos o artigo 144, que trata sobre a segurança pública. Então é basicamente um conteúdo cobrado em quase tudo que é edital para guardas municipais, por isso todos são convidados para assistir essa aula aqui gratuitamente, tá bom? E aí, pessoal, eu quero, sem perder mais tempo, passar com vocês para a nossa primeira questão. Mas só para a gente entender, a banca do edital do concurso da GCM Cotia é a banca RBO. Se você for buscar em bancos de questões sobre essa banca, você vai encontrar apenas 16 ou são 15 questões desse assunto. Não são muitas as questões de direito constitucional acerca desta banca, tá bom? E aí o que é que eu fiz aqui pra gente? Eu analisei as que existem, muitas delas, somente uma delas é contemplada aqui pelo nosso conteúdo programático, mas muitas outras contemplam outras partes do direito constitucional. Analisei para pegar um perfil semelhante e trouxe para vocês questões aqui no estilo semelhante ao que pode ser indicado na sua prova, tá bom? Então a ideia aqui é de a gente resolver questões, te extrair o máximo de conhecimento de cada questão e assim a gente aprender até mesmo como deve ser estudado cada um desses pontos, tá? E aí vamos logo de imediato aqui para a nossa primeira questão que diz assim, ó: constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição de 88. Pessoal, ao tratar sobre fundamentos, a gente deve voltar os nossos olhos para qual parte da nossa Constituição?
lá para o artigo 1º, e em específico no que trata do título 1 da Constituição, no correspondente aos chamados princípios fundamentais. E aí eu gostaria de lembrar com vocês que falou em fundamento, nós estamos diante dos chamados princípios fundamentais. Só que os princípios fundamentais, eles estão visualizados na nossa Constituição Federal a partir de uma visão um pouco mais globalizada. Na verdade, para quem não sabe, falou em princípios fundamentais, eu não só vou falar do artigo 1º, e sim do artigo 1º ao artigo 4º da nossa Constituição Federal. Colocá-los aqui, ó. Nós temos do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, isso que chamamos por princípios fundamentais. E eu quero destacar que cada um desses artigos corresponde a uma natureza distinta de princípios fundamentais. Como assim? Olha, lá no artigo 1º, como eu falei para vocês, nós encontramos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamentos da RFB. Colocar assim, República Federativa do Brasil. Lá no artigo 2º, nós encontraremos os princípios que nós entenderemos por separação dos poderes. Fala dos 3 poderes da União e esses princípios estão lá no artigo 2º. Lá no artigo 3º da nossa Constituição Federal, nós encontraremos os chamados objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos da RFB, da República Federativa do Brasil. E lá no artigo 4º nós encontraremos, pessoal, os chamados princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. Relações internacionais. Então, nós encontramos esses 4 tipos de princípios fundamentais dentre o artigo 1º ao 4º da nossa Constituição. E a visão qual é, pessoal? A visão é estabelecer que diante dos princípios fundamentais existem 4 espécies específicas. E com isso você deve se atentar ao que o examinador está pedindo. Como na primeira questão falou em fundamentos, obviamente a gente só vai observar para o artigo 1º. Só que tome cuidado, tá bom? Porque às vezes o examinador ele não coloca de forma específica, mas sim de forma generalizada. Pode ser que ele chegue lá na sua prova e peça para você assinalar um item que corresponda a um princípio fundamental. Se falou de princípio fundamental, é qualquer coisa do artigo 1º ao 4º da Constituição. Tudo bem? Se falou em objetivo, é só o artigo 3º. Se falou em separação dos poderes, é só o 2º. Se falou em relações internacionais, somente o artigo 4º. Então é sob esta ótica que você deve estabelecer o raciocínio sobre os princípios fundamentais. E aí eu quero trazer uma outra visão para vocês, tá? Existe, além disso, dessa compreensão que nós devemos entender sobre as espécies de princípios, existem dicas rápidas que nos ajudam a lembrar sobre eles. E aí eu quero trazer para vocês essas dicas rápidas que de fato vão lhe ajudar. Por exemplo, quanto aos fundamentos da República Federativa do Brasil, existe um bizu. Você sabe dizer o que é um bizu? Bizu é toda aquela dica rápida que nos ajuda a assimilar. E que bizu é esse aqui para os fundamentos? É o famoso bizu do Só-se-di-va-plu. Só-se-di-va-plu. Para quem não sabe, é um método mnemônico em que se estabelece um raciocínio, pessoal, a partir das iniciais de cada um dos fundamentos. Ajuda a gente a lembrar, tá bom? Só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valor social do trabalho da livre iniciativa e plu de pluralismo político. Então, ó, só soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valor social do trabalho da livre iniciativa e plu de pluralismo político. É o famoso Só-se-di-va-plu. É um método mnemônico em que utilizamos para lembrar de forma mais fácil dessas informações em prova. Quanto à separação dos poderes, não tem o que a gente questionar. Separação dos poderes, a gente vai lembrar de 3 poderes, não é isso? Que são independentes e harmônicos entre si. Aí eu vou falar de qual dos poderes? Do legislativo, do executivo e do judiciário. Vou até colocar aqui embaixo, tá? Ó. Legislativo, do poder executivo e do judiciário. Nós devemos lembrar desses 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. Além disso, nós também temos os chamados objetivos da República Federativa do Brasil. Os objetivos também podem ser lembrados de uma forma fácil a partir de um bizu.
O bizu para os objetivos é o bizu do Conga-R Pro. Vou colocar aqui para vocês. A gente costuma assimilar os objetivos a partir também de um método mnemônico em que se estabelece as iniciais de cada um dos verbos indicados. É o Conga-R Pro. Beleza! Como é que a gente vai entender isso aqui? Olha, CON é de construir uma sociedade livre, justa e solidária. G é de garantir o desenvolvimento nacional. R de erradicar a pobreza e a marginalização. RE de reduzir as desigualdades sociais e regionais. E PRO de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os objetivos que faz a gente lembrar. CON-GA-R PRO. Beleza. Construir, garantir, erradicar, reduzir, promover. Se a gente observar por estes verbos, dá para a gente assimilar de forma mais fácil na hora da nossa prova. Até porque devemos utilizar desses bizus, pessoal, como um meio, né, para alcançarmos a resposta correta e que você já sabe do conteúdo, a única coisa que você faz é assimilar na hora da prova. Não é nada de caráter jurídico, cada um desses bizus, mas eles trazem para nós aí essas informações que precisam ser lembradas, tá bom? E quanto aos princípios das relações internacionais, a gente vai entender que é o resto. O que não é fundamento, o que não é separação dos poderes ou objetivo, naturalmente será princípio das relações internacionais e assim eu consigo ter uma visão global de todos os princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º. Aí volto com vocês para a nossa questão. Olha como fica fácil, pessoal. Constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil de acordo com a Constituição. Falou em fundamentos, só se diva plu. Lembra disso? Bom, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Olha lá, ó, a garantia do desenvolvimento nacional. Isso aqui tá fora, sabe por quê? Porque garantia é um objetivo, é o G lá, ó. Item B, não intervenção, tá fora. Porque se não é fundamento, nem é objetivo, nem separação dos poderes, é o quê? É princípio das relações internacionais. A mesma coisa com a defesa da paz, nos sobrando aí o item D, pluralismo político, que de fato é o nosso gabarito, sim, é um fundamento da República Federativa do Brasil. É o PLU aqui indicado, né? Com isso, pessoal, repara como fica fácil questões sobre princípios fundamentais. Normalmente, em prova, 90% das questões envolvem essa condição literal. E aí eu quero lembrar para vocês, os bizus, eles nos ajudam a chegar numa resposta correta. Mas antes de a gente chegar nessa resposta correta por meio do bizu, você tem que conhecer do texto constitucional. Eu costumo dizer que muitas vezes que os bizus, eles são como receitas de um bolo. Dá para fazer o bolo com a receita? Dá, mas para que isso seja feito, o que é que você precisa antes? Dos ingredientes. Então, olha, a mesma coisa de você. Estude, conheça o texto da Constituição e depois aplique o bizu. Porque nada adianta você só aplicar o só se diva plu se não sabe o que é cada uma das siglas. Se só aplica o Conga-R Pro se não sabe o que é cada uma das siglas. Então é nessa perspectiva que você deve observar. Primeira questão, item D de dado é o gabarito que nós devemos assimilar, tá bom? Beleza, sem problema algum. Esse é o raciocínio que vamos aqui estabelecer. E aí, pessoal, a gente vai visualizar, tá, essa compreensão. Vamos passando aqui agora para a nossa próxima questão. Olha lá a nossa próxima questão, pessoal. É um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, constante da Constituição Federal. Item A. Resguardar a riqueza e a exclusão social e prolongar as igualdades, claro que sociais e regionais. Bom, pessoal, aqui nem precisa abrir o texto da Constituição para a gente entender que está errado, pois de fato, nesse caso, não é o objetivo. O objetivo é o que a gente vai lembrar do Conga-R Pro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, G de garantir o desenvolvimento nacional, R de erradicar a pobreza e a marginalização, e RE de reduzir as desigualdades sociais e regionais, e o PRO de promover o bem de todos. Então, falso isso aqui, tá bom? Não é o objetivo. Monismo político, não. Nem existe monismo político. O que existe é o pluralismo político, que é um fundamento da República lá no artigo 1º. Olha o item C, garantir o desenvolvimento transnacional, aí tornou falso, hein? Não é transnacional e sim nacional. E o item D é o gabarito da nossa questão, em que fala em construir uma sociedade livre, justa e solidária. Bom, pessoal, só para vocês terem noção, essas questões não foram inventadas por mim. Elas foram extraídas de bancas de concurso público e de uma banca que muito se assemelha à perspectiva de cobrança da RBO, que foi a banca FCC. Foi de lá que eu extraí essas questões. E se você reparar, a cobrança sobre princípios, independentemente da banca e do tipo de concurso, é sempre literal.
Imagine na prova da banca RBO, que costuma ser indicada a partir de uma literalidade. Com isso, conheça do texto da Constituição, conheça também desses bizus para lhe auxiliar na lembrança das informações e utilize tais raciocínios na prática, resolvendo muitas questões para que você chegue a seu êxito, tá bom? Acompanhe o site da Implacável Concurso, o canal no YouTube, pois aqui vamos ter aulas gratuitas para o seu edital, para o seu concurso público, e o fato de você responder questões juntamente com a gente faz com que a gente exercite e aprenda como é que deve ser observado na hora da prova, tudo bem? Beleza? Mais uma vez eu peço de você que está nos assistindo que deixe seu like aí, tá? Como eu falei, é muito importante essa sua interação e seu engajamento. Quanto mais like nós tivermos aqui, maior será a quantidade de aulas gratuitas para vocês aqui no canal, tudo bem? Vamos seguindo em frente, pessoal, agora para a nossa terceira questão. Olha lá a nossa terceira questão. Essa foi a única que eu encontrei dentro do nosso conteúdo programático da banca RBO. E ela é antiga, ó, 2012. Só que, analisando a perspectiva de cobrança da RBO por questões mais recentes, sobre outros assuntos, a gente percebe que a perspectiva é basicamente a mesma de 2012, em que se cobra bastante a literalidade e naquela perspectiva das questões já resolvidas aqui por nós, tá? Vem cá comigo, por favor, para a gente analisar. Olha lá, ó. Levando-se em consideração o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar, item A, é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Pessoal, isso aqui tá fora, hein? Isso aqui está fora por conta de quê? Por conta da disposição indicada no artigo 5º, inciso 4, que só para a gente lembrar e fazer uma revisão sobre esses pontos, falou em liberdade de manifestação do pensamento, coloca aqui, ó, liberdade de manifestação do pensamento, nós estamos diante daquilo que é chamado também por aí por liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Beleza, está presente lá no artigo 5º, inciso 4 da nossa Constituição. O que a gente deve lembrar é o seguinte, todo mundo é livre para falar o que quiser, só que esse direito não é absoluto, existem relativizações. E a primeira relativização ao direito à liberdade de manifestação do pensamento, também chamado por liberdade de expressão, a primeira relativização está num ponto que vocês destacaram ali, em que diz a Constituição que é vedado o anonimato. O que é que significa esse vedado anonimato? Significa dizer que não é possível exercer a liberdade de manifestação do pensamento de forma anônima. E aí muitas vezes a gente se pergunta, mas por que a Constituição Federal diz que é vedado o anonimato? Para quem não sabe, existe um fundamento na nossa Constituição. E esse fundamento está logo no inciso 5, após esse daqui, que trata do chamado direito de resposta. Quero trazer aqui para vocês, ó. Existe um negocinho chamado por direito de resposta. Esse direito de resposta tem previsão no artigo 5º, inciso 5 da nossa Constituição Federal, e ele serve, pessoal, como uma relativização do direito à liberdade de manifestação do pensamento. Então, olha, por que é vedado o anonimato? Por conta do direito de resposta. E aí eu explico para vocês o porquê. Imagine, uma pessoa fala mal de você. Você tem o direito de responder sobre essa ofensa? Tem, é óbvio. Você tem o direito de se defender. Só que para que você responda, você precisa ou não saber quem foi que lhe ofendeu? É óbvio que sim. Como é que eu saberia quem me ofendeu se foi feito de forma anônima? Ficaria difícil, né? É nessa perspectiva, então, que nasce o direito de resposta e a condição de vedação ao anonimato. E esse direito de resposta, só para a gente lembrar, ele é exercido de forma proporcional ao agravo. O que é que significa isso? Significa dizer que a mesma amplitude da manifestação do pensamento deve ser utilizada no direito de resposta. Tudo bem, é proporcional ao agravo. E além disso, diz mais a Constituição, tá, ó, além da indenização, por dano material, moral e a imagem. Colocar aqui para vocês, ó, além da indenização por dano. Que tipo de dano? Aí são 3 danos indicados: dano material, dano moral e dano à imagem. Esses são os pontos que a gente deve destacar. E aí eu quero que vocês tomem cuidado com esse além da indenização, tá?
Se falou além, quer dizer então que esses pontos eles não são cumulativos, eles não são alternativos, e sim são cumulativos. Quer dizer o quê? Que você tanto pode exercer o direito de resposta, como também pode ter o direito à indenização pelo dano material, moral e à imagem. Seria essa a perspectiva. Com isso, essa nossa terceira questão, primeira afirmativa, está falsa. E já olha aqui a nosso item B, pessoal. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Olha, resposta correta. Item B é o gabarito da nossa questão, de fato falando aquilo que nós acabamos de tratar, sobre a liberdade de manifestação do pensamento e o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Perfeito, esse item a gente deve destacar. Mas olha lá o nosso item C, pessoal, que fala de um assunto que talvez seja o mais cobrado, talvez não, é o mais cobrado do direito constitucional como um todo. Vamos falar sobre a inviolabilidade domiciliar. Olha lá o que aqui diz, tá? Ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou à noite por determinação judicial, nada disso. Nada de à noite, segundo diz a Constituição, é durante o dia. E aí eu trago para vocês essa compreensão também. Vamos colocar aqui do lado. Olha, a gente vai falar sobre a chamada inviolabilidade domiciliar. Inviolabilidade domiciliar, cuja previsão está lá no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 11. Bom, segundo diz a Constituição, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo. Aí eu quero que vocês reparem, se falamos de uma inviolabilidade e tem um salvo, é porque essa inviolabilidade ela será para nós uma regra, e desta regra encontraremos exceções. Beleza, salvo em caso de flagrante delito, além de flagrante delito em situações de desastre, ou para prestar socorro, e por último diz a Constituição Federal, durante o dia por meio de quem? Por determinação judicial. Só que devemos lembrar do detalhe que tornou falso ali o item C. No caso da determinação judicial, esta deve ser cumprida durante a noite? Não, durante o dia. Beleza. Já quando eu falar de flagrante delito, desastre e prestação de socorro, em que não se especifica um momento para tal, já posso dizer para vocês, e até mesmo porque não dá para prever, flagrante delito, desastre e prestação de socorro, tanto pode ser durante o dia como durante a noite. Mas no caso da determinação judicial, somente durante o dia, o que tornou falso o que se indica ali no nosso item C em razão disso. Mas deixa eu aproveitar o ensejo. Pergunto para você, o que é durante o dia, sabe dizer? Bom, pessoal, eu vou levantar essa questão, mas principalmente para desmistificar algo que está na cabeça de muitos, de forma equivocada, infelizmente. Muitos estão entendendo que durante o dia seria uma compreensão estabelecida lá na Lei de Abuso de Autoridade, um horário que vai de 5 às 21 horas. E isso está equivocado. Eu tenho que destacar isso, tá? É o meu dever como professor destacar isso. Para quem não sabe, há um pouco mais de um mês, o Superior Tribunal de Justiça, em um entendimento sobre a aplicação da Lei de Abuso de Autoridade, ele disse que a compreensão da Lei de Abuso de Autoridade, ela não deve ser vislumbrada quanto à compreensão de inviolabilidade domiciliar, quanto à noção de durante o dia. Eu sei que lá no artigo 20, parágrafo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, fala-se que o ingresso em domicílio alheio após as 21 horas até as 5 horas da manhã do dia subsequente constitui crime de abuso de autoridade, fala assim lá. Só que ali não estamos diante de um conceito de dia para fins constitucionais. Na verdade, quem deve trazer o raciocínio sobre o que é durante o dia não é uma lei, e sim a jurisprudência do tribunal, de tribunais, que são responsáveis por interpretar o texto da nossa Constituição. Se você observar bem, a nossa Constituição não deu margem para a lei estabelecer o que é durante o dia. Então, quem define isso é a jurisprudência.
E para a jurisprudência nós temos dois sentidos a serem aplicáveis, tá bom? Um que tem um caráter um pouco mais teórico e outro tem um caráter mais prático. Existe um raciocínio na jurisprudência que durante o dia corresponde ao período da aurora ao crepúsculo. A aurora corresponde ao nascer do sol, tá bom? Já o crepúsculo corresponde ao pôr do sol. Alguns entendimentos jurisprudenciais envolvem esse raciocínio. A aurora ao crepúsculo, do nascer ao seu poente. Beleza? Não é o horário de 5 às 21 horas, tudo bem? E outros entendimentos e traz a compreensão de que será de 6 às 18 horas a compreensão sobre o que é durante o dia. Este aqui tem um caráter um pouco mais prático. Mas professor, e por que não é de 5 às 21 horas? Muito simples, pessoal. A lei de abuso de autoridade, ela tem por fim ali tipificar crimes de abuso de autoridade, tudo bem? Ela não tem por fim relacionar aqui algo de complemento à nossa Constituição Federal. Outro ponto importante é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ao entender sobre direitos fundamentais, nós sempre devemos ter uma visão mais benéfica da coisa. Sempre aquilo que visa favorecer mais o indivíduo. E outro raciocínio importante é que, se fala durante o dia, é porque está compreendendo que existe um dia gênero, existe um dia espécie, aquele que faz parte de um dia inteiro, chamado de dia e noite, né? São as duas espécies que correspondem ao gênero dia. E aí, se você reparar, se o dia inteiro tem 24 horas, seria justo que metade desse dia inteiro, o que corresponderia à espécie dia, seja um período de 12 horas, assim como a noite seja um período de 12 horas. Repara bem, 6 às 18 horas. Nós temos ou não um período aqui de 12 horas, hein? Temos sim. Agora, quando eu compreendo a lei de abuso de autoridade de 5 às 21 horas, eu tenho um período de 12 horas? Então não, teria 14 horas. Já não pode ser considerado para cá. Então repara bem com a importância de você visualizar, de acordo com o olhar do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a perspectiva de que a compreensão da inviolabilidade domiciliar não é abrangida lá pela compreensão da lei de abuso de autoridade. Então o horário de 5 às 21 horas não se aplica para cá, tudo bem? Trago esse fundamento que ele é importante. Volto para a nossa questão. Item C está falso, o raciocínio está aqui estabelecido. E olha lá o nosso item D. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso, beleza, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual civil ou penal. Ô, meu irmão, tornou falso aqui, hein? A única palavrinha que tornou falso foi isso aqui. Sabia? Instrução civil, claro que não se aplica a possibilidade de violação da comunicação telefônica. E aí eu vou lembrar com vocês o que é que a nossa Constituição traz e qual é a importância disso para a nossa prova, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Inviolabilidade das comunicações. Vou escrever porque, como eu disse para vocês, o nosso interesse aqui é de extrair o máximo de conhecimento possível de cada questão. Por isso que eu peço em troca de você o seu like. Deixa aí seu like que ele é importante para todos nós, tá bom? Artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição, fala da inviolabilidade das comunicações. A nossa Constituição trata de 4 comunicações e ela as entende por invioláveis. Quais são elas? Primeira, comunicação por correspondência. Comunicação por correspondência é inviolável segundo o texto da Constituição. Além de correspondências, nós temos as telegráficas. Além das telegráficas, nós temos as comunicações por dados. Além das comunicações por dados, nós temos as comunicações telefônicas. Tudo bem, essas 4 são invioláveis no sentido de quê? No sentido, pessoal, de que normalmente elas não podem ser acessadas sem o consentimento daqueles interlocutores. Porém, a nossa Constituição Federal traz um salvo. Todo salvo, como a gente já entendeu, é uma exceção. Mas esse salvo não se aplica a todos os casos, somente ao último caso. Lá diz, salvo no último caso, por ordem judicial. Logo, o último caso é a comunicação telefônica, em que esta poderá ser excepcionada mediante ordem judicial. Só que a pergunta importante para nós, pessoal, e o que acabou trazendo para nós o fundamento para esse item estar errado, é o seguinte: essa ordem judicial, ela pode ser proferida por qualquer juiz? Não.
Pois ao fim do inciso 12 do artigo 5º da Constituição, lá diz: para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Não se fala sobre civil. Logo, não é qualquer juiz que poderia determinar essa ordem judicial. É uma ordem judicial que somente poderia ser advinda de um juiz criminal. É o que nós vamos entender para cá. Então, somente juiz criminal é que pode determinar essa ordem para a violação da comunicação telefônica, fazer a famosa interceptação telefônica, o famoso grampo telefônico. Já ouviram falar do grampo telefônico? Quando se grampeia um telefone, eu passo a entender, passo a saber quais são as comunicações que podem ser travadas ali, o que foi travado ali naquelas conversas. Eu sei exatamente o teor das comunicações. Logo, é um ponto importante para todos nós. E com isso, pessoal, aqui nós temos então em lousa pontos importantes para a nossa revisão sobre o artigo 5º, mas volto a pedir a você, tá bom? Para você fazer uma excelente prova de direito constitucional, além de você conhecer as determinações constitucionais, você tem que se familiarizar com as disposições literais, principalmente na sua banca RBO. Se você observar, a cobrança ela é puramente literal. Foi assim nesta questão. Essa questão é dessa banca, puramente literal. O que eles fizeram foi apenas trocar palavras, ou então acrescentar outras, ou retirar algumas palavras, enfim, é isso que se faz. Por isso, conhecer o texto da Constituição é fundamental, já que quando você conhece, você se familiariza, e lá na hora da prova, ao analisar cada um dos itens, você vai dizer assim, olha, isso aqui está estranho. Se está estranho é porque provavelmente está errado. Isso aqui está familiar, se está familiar é porque provavelmente está certo. E normalmente você acerta assim, não é? Leia sempre o texto da Constituição. Leia o artigo 5º. Vamos fazer o seguinte, já vou passar uma tarefa de casa para você. Eu quero que você leia pelo menos 4 vezes o artigo 5º no decorrer desta semana. Tá bom? Leia e depois resolva questões e depois vá lá no meu Instagram e me diz se está ou não está ajudando você no estudo, na resolução de questões. Faça isso, por favor, tá bom? Então, leia 4 vezes no decorrer dessa semana e tente implementar essa prática durante sua preparação, que você vai perceber o quão isso aqui é importante para vocês, tá? Feitas essas considerações, passo agora para a nossa próxima questão. Olha lá, pessoal, assinale a alternativa correta a respeito da inviolabilidade do domicílio no direito brasileiro. A gente falou agora sobre ela. A casa é a zina inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Obviamente, quem faz determinação judicial é juiz, mas somente durante o dia. Vem cá comigo, por favor, para a nossa questão. Olha lá, ó. Item A. Só se pode adentrar a casa de alguém com seu consentimento durante o dia ou a noite. Tá falso, porque isso aqui pode ser uma regra, mas dessa regra existem exceções, que são essas 4 aqui indicadas. Item B. Pode-se adentrar a casa de alguém em caso de flagrante delito. Apenas durante o dia. Ô, meu irmão, tornou falso isso aqui. Porque quando eu falo de flagrante delito, não existe um momento específico, até porque isso pode acontecer em qualquer momento. O que somente pode durante o dia é a determinação judicial. Falso esse item B, por conta do apenas. Olha o item C. Pode-se adentrar na casa de alguém mediante determinação judicial, durante o dia ou à noite. Falso durante a noite, somente durante o dia. E o item D deve ser o nosso gabarito. Pode-se adentrar na casa de alguém mediante determinação judicial, durante o dia, o que tornou correto o item D. Repara como é fácil questões como essa envolvendo a inviolabilidade domiciliar. O fator mais complicador é perguntar sobre o que é durante o dia. E aí você vai lembrar que quem define isso é a jurisprudência dos tribunais acerca da compreensão de aurora ao crepúsculo e de 6 às 18 horas. De fato, são os pontos que nós devemos lembrar. Perfeito? Feitas essas considerações, passo com vocês agora para a nossa 5ª questão. Olha lá, pessoal. Elias e Camila pretendem se candidatar nas próximas eleições, respectivamente aos mandatos eletivos de vereador e de prefeito da cidade em que residem. Considerando que Elias exerce cargo público efetivo e Camila exerce cargo público na autarquia municipal, em caso de investidura nos mandatos eletivos almejados, olha lá o item A. Somente Elias terá que se afastar obrigatoriamente de seu cargo. Bom, pessoal, é o seguinte. Lá no artigo 38, que está contemplado no seu conteúdo programático, fala sobre a acumulação remunerada de cargos públicos efetivos com cargo público eletivo.
Não sei se vocês sabem, mas essa disposição ela é importante para todos nós. E aí eu quero trazer aqui para vocês, tá? Quero trazer para vocês o raciocínio a ser estabelecido a partir do texto constitucional. Então vamos falar da acumulação remunerada de cargo efetivo e político. De cargos efetivo e político. Efetivo, deixa eu ajeitar isso aqui. Efetivo e político. É o que nós vamos buscar agora a partir do que estabelece o artigo 38 da nossa Constituição Federal. Bom, o interessante, pessoal, é a gente visualizar logo a seguinte ideia, tá? Em regra, não é possível a acumulação remunerada de cargos públicos, sejam eles efetivos, sejam eles políticos. A gente vai entender que, em regra, isso não é possível. Mas existem situações excepcionais constitucionais desde que haja compatibilidade de horários. E existe uma regra específica quanto ao cargo a ser ocupado. Segundo diz a nossa Constituição Federal, lá no artigo 38, existem alguns cargos. Existe o cargo de vereador a ser considerado, vereador. Existe o cargo de prefeito a ser considerado. E existem os cargos eletivos estaduais e federais. Quando eu falo de cargos eletivos federais e estaduais, eu estou me referindo aos demais cargos políticos eletivos, tá bom? Aqui no caso, quais são eles? O cargo de presidente da República, de governador de estado, de deputado estadual, de senador e de deputado federal. Então são esses os cargos federais e estaduais, tudo bem? Beleza. O que é que acontece? No caso do vereador, a gente vai entender duas ideias diferentes, tá? E essa ideia vai estar relacionada à noção de compatibilidade de horários. O que é que acontece? No caso do vereador, a gente vai visualizar primeiramente se ele tem ou não compatibilidade de horários. E segundo o que diz a nossa Constituição, se tiver, colocar aqui, ó, se tiver compatibilidade de horários, se tiver, ele pode acumular as funções, pode acumular os cargos e a remuneração. Pode acumular cargo e remuneração. Então, se você, por exemplo, é servidor público efetivo, vai se tornar aí guarda municipal, né? Se Deus quiser, guarda civil municipal lá no município de Cotia. Beleza. E aí o que é que acontece? Você tem compatibilidade de horários com a função de vereador, você pode acumular cargo e a remuneração sem problema nenhum. Então você vai receber a remuneração pelas suas duas atividades públicas e pode acumular os cargos, ser vereador e ser guarda civil municipal, sem problema nenhum, mas se tiver compatibilidade de horários. Agora, se não tiver compatibilidade de horários para o vereador, trago para vocês essa compreensão. Se não tiver compatibilidade de horários, o que é que acontece? Ele não pode acumular, pode acumular, porém, aí eu vou colocar o porém para vocês, tá bom? Porém, pode optar pela remuneração, pode optar pela remuneração. É isso que a gente deve entender. Então, ele pode optar pela remuneração no sentido de que ele vai definir, pessoal, você vai definir a remuneração a partir da vontade daquele que ocupar o cargo. Então, por exemplo, o cargo de vereador ganha X, enquanto o cargo de guarda municipal ganha 2X. Nesse caso, o indivíduo prefere optar pelo cargo de guarda municipal, mesmo que não possa acumular o cargo público ou a remuneração. Não pode acumular, mas ele pode optar, tudo bem? Já no caso do prefeito, pessoal, cargo de prefeito, eu coloquei prefetivo, olha, deixa eu ajeitar isso aqui. Cargos de prefeitos, deixa eu ajeitar essa compreensão. Prefeitos. O que é que a gente vai entender? A gente vai entender que não pode acumular, de forma alguma, nem cargo nem remuneração. Não pode acumular, nem cargo nem remuneração. Porém, pode optar pela remuneração. Então, no caso do prefeito, jamais haverá a possibilidade de acumular cargo e remuneração, tá bom? Mesmo que haja compatibilidade de horários.
porém ele pode optar, deixa eu ajeitar isso aqui, pode optar pela remuneração. Esse é um detalhe interessante que devemos estabelecer para cá. Optar pela remuneração. E quando eu falar do cargo de natureza estadual ou federal, no caso de cargos políticos eletivos federais e estaduais, a gente vai entender, pessoal, que nem pode acumular, nem mesmo optar pela remuneração. É isso que a gente vai entender, tá bom? Nesses cargos não pode acumular, e não pode optar pela remuneração. É isso que a gente vai visualizar para cá. Essas são as condições que nós vamos estabelecer a fim de entender sobre a acumulação remunerada de cargo efetivo e político, tá bom? E não pode optar pela remuneração. Beleza. Com essas compreensões, essa ideia você vai levar para a sua prova. E a noção ela é simples, pessoal. Falou de vereador, se tiver compatibilidade de horários, ele pode acumular o cargo e a função, ele pode acumular o cargo e a remuneração. Se não tiver compatibilidade de horários, ele não pode acumular o cargo nem a remuneração, porém, o que é que ele pode fazer? Optar pela remuneração que deseja receber. Se a do seu cargo efetivo for superior à do cargo eletivo, aí ele pode optar por receber a do cargo efetivo. No caso do prefeito, não há conversa, não pode acumular, mas também pode optar. E no caso de cargo deputado federal, estadual, distrital, governador, presidente da república, nesses casos, senador, nesses casos a gente vai entender que não pode optar nem pode acumular, simplesmente vai ter que perceber o valor daquele cargo, do cargo eletivo e acabou somente, tá bom? É esse o raciocínio que a gente vai entender. Com isso, tira um print dessa tela com essas ideias que são importantes, indicadas no artigo 38, e eu passo aqui com vocês só para a gente reparar logo. Se Elias quer concorrer ao cargo de vereador e ele atualmente ocupa um cargo público efetivo, a gente vai entender que ele pode optar pela remuneração, assim como ele poderia acumular eventualmente. Já no caso de Camila, que vai se candidatar ao cargo de prefeito, ela não pode acumular cargo, mas ela pode optar pela remuneração. Olha lá o que aqui diz o item A. Somente Elias terá que afastar obrigatoriamente seu cargo? Não, obrigatoriamente ele não tem que se afastar não. Só se não tiver compatibilidade de horários, né? Falso item A. E a Camila, ela poderia sair. Olha lá o item B. Ela poderia não, ela tem que ser afastada. Olha o item B. Camila e Elias terão que se afastar obrigatoriamente do cargo e do emprego público que exercem. Não necessariamente, pessoal. Se falar do Elias, não necessariamente ele tem que afastar, porque se ele tiver compatibilidade de horários, ele não precisa. Olha lá o item C. Camila terá que se afastar obrigatoriamente de seu cargo público. Agora sim, olha, se é a Camila, no caso ela, que é candidata a prefeita, e se ela se tornar prefeita, ela não pode acumular o cargo público, ela tem que se afastar obrigatoriamente. O que ela pode fazer é optar pela remuneração, como a gente entendeu. Logo, o item C é o gabarito. E olha lá a nossa sexta questão. Camila receberá obrigatoriamente a remuneração relativa ao cargo de prefeito, não havendo faculdade na escolha, o que está fora, porque sim, ela pode optar pela remuneração, conforme a gente visualizou aqui. Com isso, pessoal, aqui de fato nós temos noções importantes sobre a acumulação remunerada de cargos públicos efetivos efetivo e político, e nessa perspectiva é importante você lembrar dessas ideias e passo com vocês agora para a nossa última questão. Olha lá o que aqui diz a nossa sexta questão. Nos termos da Constituição de 88, pode ser afirmado como incorreto sobre a segurança pública. Item A. Todos têm responsabilidade pela segurança pública. Sim, tá correto, hein, pessoal? Quando a gente fala de segurança pública, só colocar aqui para vocês, tá? Ó, segurança pública, conforme determina o texto da nossa Constituição, a segurança pública é dever do Estado. Colocar essa informação, ó, dever do Estado. Só que o fato de ela ser dever do Estado não exclui ao que vem depois, pois diz mais a Constituição de que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. E responsabilidade de todos. Beleza. Isso se aplica à segurança pública. Direito e responsabilidade de todos. E só para a gente entender mais, para que serve a segurança pública mesmo, hein? Segundo a Constituição, ela serve para preservar a ordem pública, serve para preservar
a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Professor, sempre quis saber o que é que significa a palavra incolumidade. Incolumidade, pessoal, é a integridade, tá bom? É a segurança. Então, preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Esses são os pontos que nós devemos destacar a fim de entendermos sobre o que é segurança pública, tá bom? E do patrimônio. Bom, essa é a atividade que nós vamos entender por desenvolvida. Logo, o item A, pessoal, ele está correto. Eu não devo marcar porque o item aqui a ser assinalado é o item incorreto. É o que se destacou aqui na questão. Olha lá o item B. As infrações penais militares são apuradas pelas polícias civis. Opa, isso aqui está errado, hein? Isso aqui está errado, então é o nosso gabarito da questão. Vamos lembrar, as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, vírgula, exceto as militares. Exatamente em relação às militares é que não corresponde à competência da Polícia Civil. Por isso que o item B deve ser considerado como nosso gabarito. Mas olha lá o item C. A preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio constitui função de segurança pública. Constitui sim, tá aqui, ó. Preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas. Tudo bem, item C está correto, não marca. E olha o item D. Compete à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. O que está correto também, pois de fato incumbe à Polícia Federal o exercício da função de Polícia Judiciária da União. Olha, o que não for da PF será de quem? Da Polícia Civil. Você vai lembrar que a Polícia Civil é um órgão de natureza residual, porque a ele cabe o resto. Tudo que não for da Polícia Federal e tudo que não for infração penal militar. Se não for infração penal militar, é da Polícia Civil. Se não for da Polícia Federal, vai ser da Polícia Civil também. Por isso que, de fato, o item B é o gabarito da nossa questão, pois ele se destaca como item incorreto. O fundamento para isso está lá no artigo 144, parágrafo 4º da nossa Constituição. Tudo bem? E com essas informações, então, chegamos à nossa sexta e última questão desta aula, que considero produtiva, em que nós extraímos o máximo de conhecimento possível de cada uma das questões. Gostaria de pedir a vocês mais uma vez que deixasse seu like no nosso vídeo, que compartilhasse ele. Comenta aí embaixo o que é que achou dessa aula, tá bom? Se achou uma boa aula, se queria ter mais aulas, enfim, coloca aí embaixo o seu feedback sobre ela. E antes de a gente encerrar, mais uma vez eu quero deixar à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e queira tirar essa sua dúvida, eu me ponho já à sua disposição para tirar essa eventual dúvida, tá bom? Tenham todos uma excelente noite, foi um grande prazer estar aqui com vocês e espero encontrá-los em uma outra oportunidade aqui na Implacável Concursos. Se você quer participar do grupo específico, grupo exclusivo para o seu concurso público, ó, se inscreve aí na descrição desse nosso vídeo, tudo bem? Forte abraço e a gente se encontra em uma outra oportunidade por aqui. Valeu, tamo junto!